Como é que é o Renato lidando com a vida do Renato quando atinge essas marcas? Agora, na quarta-feira, tu vai atingir o jogo de número 500 na carreira de treinador do Grêmio, já tinha passado do recorde. Como é que é o Renato? Aquela coisa assim particular do Renato Portaluppi, o cara que se formou dentro do Grêmio como jogador, teve momentos ruins, teve muito mais momentos bons. Fala um pouco de ti, te abre um pouco aí para esse pessoal aí que te admira desde que tu era um garoto de 20 anos, quem sabe. Bom, é difícil falar, né? Aqui em Porto Alegre, minha vida é no Alcatraz, né? Tem que ficar preso, não posso ir a lugar nenhum, já começa por aí, né? Eu não consigo me divertir a lugar nenhum, não consigo tomar meu chopp, conversar com os amigos, mas faz parte pelo lado bom, até pelo carinho do torcedor gremista e até mesmo a admiração dos colorados. Eu costumo citar para o meu grupo sempre, eu sou um cara que corre atrás sempre de títulos, eu não canso, fico muito pé da vida quando eu não ganho. Até nos 2 toques. Então, eu sou um cara que nasceu para vencer. Todo título, toda a competição que eu entro, era assim como quando eu era jogador, agora como treinador, eu quero ganhar. E é esse pensamento que eu sempre passo para o meu grupo. Inclusive, eu dou exemplo para eles do próprio Cristiano Ronaldo que você falou e do Messi. Os caras são milionários, ganharam tudo na vida e todo ano eles querem ser o melhor do mundo. Por quê? Porque os caras nasceram para vencer. Então, essa atitude, esse pensamento, eu procuro justamente dar eles como exemplo também para o meu grupo. O cara não pode se acomodar com as vitórias, muito menos com as derrotas. O cara tem que ter o pensamento de sempre vencer na vida, independente da profissão dele. Ele não pode se abater. Se abater, vira para o lado, levanta, dá a volta por cima e vai embora. Tem que correr atrás sempre. Então, sempre que eu falo para vocês que eu tenho admiração no meu grupo, eu procuro colocar isso na cabeça deles. Não se abate. Nós perdemos o Grenal lá no Beira-Rio, o Internacional mereceu vencer aquele jogo, foi melhor, apesar de alguns lances, né, que não vale a pena a gente voltar a comentar aqui. E quando terminou o jogo, eu abracei meu grupo lá no vestiário e falei, eu amo vocês, mas vocês têm que mentalizar que todo jogo é uma decisão pra gente. A nossa camisa ela é muito pesada. Nós temos uma quantidade enorme de torcedores por trás da gente. E a gente precisa dar sempre essa resposta dentro do campo. Então, quando eu falei isso para eles também se emocionaram. E eu não canso de elogiar o meu grupo. Não é porque nós ganhamos hoje. Nas derrotas também eu elogio o meu grupo. Procuro corrigir sempre os nossos defeitos, para que a gente possa acertar para o próximo jogo. Mas é muito importante o treinador estar à frente de um grupo e passar sempre essa confiança para eles. Porque é muito fácil chegar aqui hoje, meu grupo é maravilhoso, eu gosto muito do meu grupo, porque nós ganhamos. Não, nas derrotas também, no dia a dia também, eu corrijo eles, procuro conversar bastante com eles e procuro colocar sempre essas coisas na cabeça. Então, a minha passagem para o Rio de Janeiro, eu tenho mais tempo no Rio de Janeiro do que no Rio Grande do Sul, mas nunca deixei de ser gaúcho. Então, hoje, eu nasci praticamente dentro desse clube. Eu chego aqui com 17 anos, se eu sou o maior ou não vem o caso agora, o maior jogador do clube, mas sempre que eu jogava, eu procurava dar o máximo de mim. É isso que eu passo para o meu grupo também. É aquele foco, aquela concentração, aquela determinação, aquela entrega em qualquer jogo, seja do estadual, da Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. O jogador ele é pago para correr. O jogador é pago para honrar a camisa que ele entra em campo, porque o clube dá tudo para ele. Então, o que eu exijo deles é essa entrega durante os 90 minutos, independente do jogo, independente do adversário, para que aí sim, como hoje, no final de uma competição, a gente pode se abraçar, a gente pode dar alegria para o nosso torcedor, a gente pode chegar em casa com um sorriso na cara, com o dever cumprido, porque justamente não tem melhor coisa do que ver as pessoas sorrindo. E nós éramos responsáveis por esse sorriso na cara da nossa torcida. Então tá aí, ela merece, está de presente. É assim que é o Renato, buscando sempre as vitórias. Tudo bem, Renato? Aqui. Parabéns por mais um título. Você falou sobre essa necessidade dos jogadores de sempre procurarem ganhar mais e mais, que você conversa muito isso com eles. E depois de mais uma conquista, eu queria que você, por favor, listasse alguns pontos que você entende que foram bem positivos, que você percebeu que o grupo cresceu desde o início até chegar nesse título, e também alguns pontos que você espera que melhore para o andamento da temporada, as outras competições que são mais difíceis agora. Os pontos positivos foram as contratações, né? Nós somos criticados, inclusive, por termos esperado um pouco, não que vocês nas críticas tivessem errado, mas a gente não podia errar. Jogadores para vir para o Grêmio, tem os montes, mas não adianta a gente trazer por trazer. Olha, trouxemos. E aí, ali na frente, eles não vão dar conta do recado. Então, nós esperamos um pouco. Foi determinando as contratações que o clube fez. Por isso que falei lá no Grêmio, olha,
Tem muita coisa ainda pela frente, porque nós temos jogadores importantes. Na época era o Soteldo, o próprio Diego, depois o Pavão, que não tinham jogado ainda, Dodi, Queiroz, enfim, já eram jogadores que iriam nos ajudar bastante. Então, por isso que esse foi o ponto positivo. Muita gente nos criticou por causa disso, mas a gente contratou na hora errada, mas trouxemos jogadores certos, entendeu? A gente não se precipitou. E agora, no mais, são as próximas competições aí, a gente sabe que a gente precisa de reforço. A gente tem 3 competições importantes pela frente, e a gente sabe o quanto vai ser importante a gente trazer jogadores, entendeu? Para reforçar nosso grupo, que a cada 3 dias vai ter uma decisão em qualquer competição, tanto no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então vai ser importante, a gente já está conversando, a gente está trocando ideias justamente para que a gente possa buscar reforço, para reforçar nosso grupo em busca de mais um título. Oi, quantos? Está aí o tio Patinhos, está aí o vice-presidente, está aí o presidente. O que eles puderem me dar, meu amigo, o dinheiro é deles. Eu dou a lista. E se eles puderem trazer sempre, serão bem-vindos. Renato, aqui, à direita. Parabéns por mais um campeonato conquistado. Ainda indo nessa mesma linha de pergunta do Zé, né, falando das suas conquistas aqui no Grêmio, qual que te deixa mais na história do Grêmio, na sua opinião? É uma conquista de Copa do Brasil, resgatando uma série de conquistas do Grêmio depois de um jejum longo de títulos? É um bicampeonato de Libertadores ou é um heptacampeonato gaúcho? Qual dessas conquistas te coloca mais na história? Qual tem um gostinho mais especial para ti? Cara, a tua pergunta é muito difícil. Quer ver como eu vou devolver uma pergunta para você? Você vai ficar apertado como você me apertou na pergunta. Você tem 3 filhos. De quem você gosta mais? É que eu sempre falo, né? Não, estou falando um exemplo. A pessoa, no caso, tem 3 filhos. Não tem como. O título é título. Todos os títulos são importantes. Depois de 15 anos da Copa do Brasil, o Hepta agora, o bicampeonato da Libertadores, é difícil você medir. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente vai ganhando as competições. Isso que é o mais importante. Hoje, muito mais filhos do que... Não. Hoje a gente tem que comemorar esse hepta, porque realmente, além de termos aí 7 títulos seguidos, é mais um marco que a gente entra na história do clube. A gente tem que fazer história. Quanto mais história, eu falo isso para o grupo também, quanto mais histórias a gente faz no clube, melhor. Às vezes tem um jogador que fica aqui, um treinador de 5 anos, 10 anos e não ganha nada no clube. Às vezes o cara joga um ano, como esses jogadores que chegaram agora, foram campeões, então já fazem história no clube. Título é título, tem que valorizar todos eles. Renato, aqui na tua direita também. Te agradecer pelo título, eu sempre faço isso. Hoje eu não vou... Tem que agradecer, toda hora você vai cansar, hein? É isso que eu ia te falar. Hoje eu não vou te dar nada, não te trouxe nada, porque eu não tenho mais nada para te dar. Eu já dei tudo. E eu não tenho mais espaço para receber. É verdade. Todo ano eu te trago alguma coisa, sabe disso. Hoje eu não trouxe. Mas parabéns pelo título. Eu queria te falar sobre os jogadores que o Grêmio trouxe, né? A gente estava falando sobre esse reforço e eu já vinha falando com o Bruno também. Na outra coletiva eu falei sobre o Diego Costa, que na minha opinião foi o melhor em campo hoje de novo. E a galera usa muito a expressão de botar o jogo no bolso, e eu acho que ele fez isso hoje. Eu queria que tu falasse sobre a importância desse tipo de jogador nos teus times. Esse cara que peita o adversário, que conversa com o juiz e que ganha campeonatos fazendo gols, né? A nossa preocupação era a gente arrumar um substituto para o Soares, né? O Soares deixou muita saudade aqui para a gente, tanto para a torcida como para a gente. E é por isso que eu falei, nós demoramos um pouquinho justamente para que a gente não pudesse errar nas contratações. E quando a gente trouxe o Diego, é uma coisa normal, alguns gostaram, alguns não gostaram, faz parte, mas a gente trouxe o Diego, eu falei para vocês, um jogador não joga tanto tempo assim na Europa, em alto nível, como ele jogou, e vai esquecer de jogar. Se ele não esteve tão bem assim no Atlético, se ele não esteve tão bem assim no Botafogo, não sei, o jogador ele não desaprende. Eu sei que aqui ele chegou, como os outros, foram recebidos de braços abertos, conversei bastante com eles, e hoje eles estão aí, nos ajudando bastante. Você vê que ele jogou, acho que 50% dos jogos do Campeonato Estadual, ou menos, e foi o goleador, juntamente com o Franco. Então a gente não discute a qualidade dele, não só pelos gols, entendeu, mas pelas jogadas, pela liderança, é malandro, entendeu? É desse tipo de jogadores que é importante, principalmente nessas competições que o Grêmio disputa.
Renato, boa noite. Parabéns pela conquista. Eu lembro que ano passado, depois da conquista do Gauchão, você citou que o Brasileirão era um dos seus objetivos. Que tá bom, lá. Eu? Tudo bem? Se tem um braço, levanta. Obrigado. Valeu. Você tinha colocado o Brasileirão ano passado como objetivo. Esse ano com Libertadores, Copa do Brasil, o que vai ser essa meta principal que o Grêmio pode ter? Obrigado. Um clube grande como o Grêmio, é o que eu falo, no momento que você entra numa competição, você entra para vencer. Você não vai vencer todas, mas a gente sempre trabalha para vencer. A gente não vai escolher a competição. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. A gente sempre trabalha para buscar os melhores resultados para que a gente possa conquistar os títulos, né? Então, a primeira conquista esse ano foi o Hepta. Agora a gente já... Próxima semana tem Libertadores, depois tem estreia no Brasileiro, depois tem Copa do Brasil. Clube grande é isso, né? Disputa as principais competições do Brasil. Então é por isso que eu falei, os reforços, vamos atrás de jogadores, para a gente poder reforçar ainda mais o nosso grupo, para poder a gente brigar por essas competições também. Não é porque nós ganhamos o campeonato estadual que a gente vai se acomodar. Bem pelo contrário, a gente precisa sempre buscar mais, reforçar mais o grupo, para continuar pensando grande. Renato, aqui. Parabéns pelo heptacampeonato. 14 títulos, né? Com a camisa em frente ao Grêmio, no total, entre jogador e como treinador. Mas eu queria saber, foi perguntado, faltou um detalhe, né? Tu é muito detalhista. Naquele Grenal que o Grêmio perdeu, tu dissesse, até o Bruno também falou no momento, sobre não tirar o título do Grêmio na mão grande. A virada de chave para esse título veio neste momento da lei do Grenal, até surgiu algumas críticas em relacionado por conta da arbitragem, ou foi no momento em que tu decidiu fechar o treino, o CT, para a imprensa? Obrigado. Não, de arbitrar não gosto de falar. Inclusive, hoje o árbitro foi muito bem, pelo menos na minha opinião, juntamente com os seus auxiliares. Nós tivemos uma boa partida, uma boa arbitragem. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. No momento que a gente vê algumas coisas acontecendo no campeonato, as pessoas não podem levar para o lado de estão chorando, estão berrando porque perderam o Grenal. Não, acho que vocês também têm suas próprias consciências e viram que tivemos alguns lances, nada contra o Darão, que eu considero um dos melhores árbitros do Brasil. Mas sem o VAR, realmente, se tivesse VAR, aquela história seria diferente daquele Grenal. Entendeu? Não foi que nós viramos a chave naquela partida. A gente sempre treina, como sempre falo para vocês, em busca sempre das vitórias, seja nos Grenais, ou seja contra os times do interior. O importante é chegar na final e conquistar o título. Foi o que aconteceu. Agora, a gente tem que defender a instituição. Na época foi o vice-presidente, Bruno, o próprio Guerra. Eu sempre, juntamente com eles, eu troco ideias, a gente sempre vai defender a instituição. A gente não vai ficar de olhos fechados vendo as coisas acontecerem, vendo uma entrevista do presidente da nação falando lá atrás, vamos já começar ganhando o título estadual. E a gente vendo algumas coisas acontecendo durante os jogos, só o Grêmio estava sendo prejudicado. Então a gente tem que gritar para alertar. Não é que ali foi a virada de chave, não. A gente está sempre atento a tudo e a todos. Porque a gente quer ganhar, nossos adversários também querem ganhar. Então foi isso que aconteceu. Nós gritamos porque a gente viu que nós tínhamos que gritar naquele momento. Renato, aqui. Parabéns pelo título. Eu tô assim porque eu tô tremendo, viu? Que a água estava gelada, hein? Eu imagino. Renato, parabéns pelo título. Né? Um título é muito importante para a temporada e exatamente sobre isso. O quão importante é esse título? O que você leva dele? Acredito que você tem muitos na carreira, 10 aqui como treinador do Grêmio. Cada um deles você deve ter aprendido alguma coisa, algo novo. O que nesse Campeonato Gaúcho você conseguiu aprender de novo, se é possível ainda, para levar para as outras 3 competições da temporada, que também são muito importantes? O que você leva do Gaúchão? Qual é o grande aprendizado desse Campeonato Gaúcho? Nos títulos, nas derrotas, nas vitórias, eu sempre aprendo alguma coisa. Eu acho que o importante é a gente nunca achar que a competição está perdida. Foi assim lá atrás, onde muita gente achava que o Grêmio não ia ser campeão, que nós não iríamos ganhar o Hepta. E eu, no dia a dia, falava para o grupo, vamos continuar acreditando, vamos continuar trabalhando, porque nós estamos no páreo, entendeu? E ninguém vai gritar mais do que a gente. Fede
Jojo, vou agora falar bœuf bourguignon. Bife bourguignon? Olha, está quase pronta a viagem da promoção torcida premiada Bradesco Visa. Oui, chef! São 30 ganhadoras que vão para Paris 2024 com acompanhante. Maravilha! Promoção torcida premiada. Participe com seu cartão Bradesco Visa. Eu aprendo com um garoto de 17, 18 anos, ele sempre tem alguma coisa para ensinar. Não é porque eu sou mais experiente do que ele,